Olá, sejam bem-vindos à nossa 16ª aula de leitura e comentário de O Ente e Essência de Tomás de Aquino. No final do primeiro capítulo, depois de discutir o conceito, ou melhor, o significado de ente e de essência, Tomás de Aquino encaminha qual será a ordem do estudo que ele está realizando e da sua exposição com vistas à aprendizagem de seus alunos. Ele diz assim, no número 7, 8 e 9 do primeiro capítulo, segundo a edição que estamos tendo em mãos, que é a tradução de Carlos Arthur do Nascimento, da editora Vozes. Diz assim: como, porém, o ente se diz de maneira absoluta e por primeiro das substâncias, e posteriormente como que sob um certo aspecto dos acidentes, daí vem que também essência própria e verdadeiramente nas substâncias, mas há nos acidentes, de um certo modo e sob um certo aspecto. Algumas das substâncias, porém, são simples e algumas compostas, e em ambas há essência. Mas nas simples, de um modo mais verdadeiro e nobre, de acordo com o que tem também um ser mais nobre. São, com efeito, causa das que são compostas, pelo menos a substância primeira e simples, que é Deus. Mas, como as essências daquelas substâncias nos são mais ocultas, daí devemos começar pelas essências das substâncias compostas, a fim de que, principiando pelo mais fácil, processe-se um aprendizado mais adequado. Lembremos que, no prólogo, Tomás de Aquino colocava como tarefa deste estudo, primeiro, dizer o que é significado pelo nome de essência e de ente. Isso nós já vimos até agora nas aulas que fizemos. Depois, como a essência se encontra em diversos. Isso é o que nós vamos começar a ver agora. E depois, como está para as intenções lógicas, isto é, o gênero, a espécie e a diferença. Também isso virá depois. Então, quando Tomás diz como a essência se encontra em diversos, esses diversos são, primeiro, as substâncias e os acidentes. Depois, no âmbito das substâncias, as substâncias simples e as substâncias compostas. Né? Então, no número 7, aqui no final do capítulo 1, ele diz que o ente se diz de maneira absoluta e por primeiro da substância. Né? Quer dizer, o ente em sentido primeiro, primordial, fundante, né? E em sentido absoluto, isto é, autônomo, que não depende de outro, se diz da substância. De fato, nós vimos que substância, o ente substancial, ou substantivo, por assim dizer, é aquele ente que tem autonomia de ser, né? E que os modos especiais do ente, tais como o ente em sentido quantitativo, o ente em sentido qualitativo, o ente em sentido relativo, o ente em sentido espacial, temporal, etc. Todos esses modos especiais de ser, eles se referem
de alguma maneira, ao modo da substância de ser, né? E se fundam, de certa maneira, nesse modo substantivo, substancial de ser da substância. Ora, se esse modo de ser do ente é prioritariamente o da substância, depois o dos acidentes, ou seja, da qualidade, da quantidade, da relação, também assim será com a essência. Ou seja, a essência deverá se dar de uma maneira prioritária, primordial, fundante nas substâncias e de uma maneira sob certo sentido, né? Secundum quid, diriam os medievais, nos acidentes. Né? Então, podemos falar de essência quando está em jogo os acidentes? Sim, mas sob um determinado sentido. Né? Secundum quid, diriam os medievais. Então, eu posso falar, de certa maneira, da essência de uma qualidade. Por exemplo, a essência de uma cor. Eu posso falar da essência de um ente matemático, né? De uma realidade matemática. Por exemplo, de uma figura geométrica, a essência do triângulo, né? Ou a essência do número, ou de um determinado tipo de número, ou de um determinado número, né? Na aritmética. Eu posso falar da essência da relação, né? Da essência do onde, da essência do quando, da essência da ação, da essência da paixão, né? E assim por diante. Mas, ao falar da essência dos acidentes, nós estamos falando sob determinadas restrições, né? Porque a essência, ela se dá de uma maneira primordial, fundante, né? nas substâncias, né? Nas substâncias. Então, a essência, em sentido mais pleno e próprio e fundante, será a essência das substâncias. Porém, isto é, a essência dos entes substanciais, né? Daqueles entes que subsistem, que persistem, que vigoram, duram e perduram por si mesmos no ser, que têm uma certa estabilidade e autonomia no ser. Agora, quando a gente fala da essência, ela pode ser a essência das substâncias. Vou formular melhor. Quando a gente fala da essência das substâncias, né, a gente pode pensar na essência das substâncias simples e na essência das substâncias compostas. Né? A composição aqui é pensada no sentido ontológico, ou seja, composição em termos de princípios de ser, né? Como matéria e forma, ato e potência. Então, nós temos entes que são compostos de matéria e forma. Né? Todos os corpos, os entes corpóreos, são compostos de matéria e forma. Né? Uma pedra, uma árvore, um cavalo, um homem, são compostos de matéria e forma. Agora, há entes que são apenas e somente, unicamente forma. Estes entes são simples neste sentido. Isto é, são unicamente forma,
simplesmente forma sem matéria. Então, esses entes são chamados de substâncias separadas pelos medievais. Separadas de quê? Separadas da matéria. Estes entes são, dito positivamente, espíritos. Então, para os medievais, por exemplo, os anjos, né, são substâncias simples, são puras formas. Né? Elas são separadas da matéria. São inteligências, são de essência intelectiva, digamos assim. Né? A mesma coisa, Deus. Então, e, em certo sentido, a alma humana, na medida em que ela, enquanto intelectiva, pode subsistir sem matéria. Isso será uma questão a ser investigada pelo ente e essência. Na medida em que ela pode subsistir sem matéria, ela pertence a essas substâncias simples. Então, as substâncias simples seriam a alma intelectiva humana, as inteligências ou espíritos, né? O que no âmbito teológico vão se chamar de anjos, né? E o próprio Deus, né? Que nada tem de corpóreo, nada tem de material. Né? Agora, essas substâncias, então, elas são podemos entender que enquanto criadas, elas têm uma determinada composição de ato e potência. Então, a alma humana, os anjos, podem não ter, né? Vamos ficar, melhor dizendo, no âmbito das inteligências angélicas, das substâncias separadas angélicas, né? Elas não têm a composição de matéria e forma, mas os medievais vão dizer que têm a composição de ato e potência. Né? Elas não são ato puro, elas não são pura realidade, mas elas foram criadas, elas estão submetidas, de certa maneira, a certo devir, a certa mudança. Por exemplo, o ser criado. Né? A passagem do não ser para o ser. Né? Em todo caso, então temos aí a composição de potência e ato. Né? Tomás ele vai discordar de uma certa teoria ou doutrina medieval chamada de ilemorfismo universal, ou seja, de que todos os entes são compostos de matéria e forma. Né? Alguns representantes das escolas franciscanas vão adotar esse ilemorfismo universal, porque a interpretação deles de matéria e forma será, de certa maneira, análoga à interpretação de potência e ato. Né? Mas não vamos entrar agora nessa discussão. Em todo caso, eu dizia que as criaturas, mesmo as criaturas que são espirituais, elas têm essa composição ontológica de potência e ato, de possibilidade e realidade. Também a composição de essência e existência. Né? De modo que apenas Deus é simples, absolutamente falando, isto é simplicíssimo. Né? Porque em Deus não há a composição de potência e ato, Deus é ato puro, né? Falando aristotelicamente, como também não há uma composição de essência e existência, na medida em que em Deus essência e existência são
o mesmo, né? Na medida em que Deus é o seu ser, né? As criaturas têm o seu ser. Deus é o seu ser. Então, Tomás de Aquino está dizendo assim, que nós vamos estudar, né, a essência no tocante aos acidentes e às substâncias. Mas vamos, no tocante às substâncias, estudar a essência, como elas se encontram nas substâncias simples e como elas se encontram nas substâncias compostas. Tomás de Aquino já nos adianta alguma coisa, né? Ele diz que nas substâncias simples, a essência se encontra de maneira mais verdadeira e nobre, de acordo com o que tem também um ser mais nobre, né? Então, na alma humana, nas inteligências angélicas em Deus, nesses entes, né, a essência se encontra de maneira mais nobre, porque o ser desses entes é mais nobre, né? Digamos, os entes corpóreos que implica a composição de matéria e forma estão mais submetidos à desintegração, à corrupção, né? Eles retornam mais facilmente ao não ser, né? Então, o critério de nobreza aqui está nessa questão de que o que é corpóreo, o que é material, traz em si, de uma maneira mais determinante, o caráter do não ser, né? E que mais facilmente passa do ser para o não ser, né? Para a corrupção, né? A desintegração. Enquanto que nos entes que são forma, né? Ali há uma estabilidade, há uma constância, uma continuidade de ser, né? Então, os seres eviternos como os anjos, né? E o ser eterno como Deus. Então, a critério de nobreza e de verdade, né, da essência e do ser dos entes é dado aí pela questão desta capacidade de perdurar no ser, né, de se manter no ser, e o que implica aí o critério de tempo, né? Aquilo que é temporal no sentido de vir a ser e deixar de ser, aquilo que está entre o tempo e a eternidade, mas que de certa maneira também é tempo, que é eviterno, né? Isto é, aquele que tem um começo, mas não tem um fim, né? Aquilo que é perpétuo, né? É a perpetuidade, a eviternidade, né? E temos o eterno, aquilo que é sempre o que não tem começo, nem fim, né? Nem mutação, então o ser divino. Então esse é o critério de Tomás para dizer que a essência se encontra de modo mais verdadeiro e nobre nas substâncias simples, né? E também o fato de que as substâncias simples seriam causas das substâncias compostas, né? Ou seja, o que responde pelo ser das substâncias compostas de matéria e forma seria o ente simples. Agora, pelo menos ele diz o ente simples da substância primeira e simples, que é Deus, né?
Na medida em que Deus é substância primeira e simples, né? Não há nenhum tipo de composição em Deus, então Deus é a causa eficiente primeira, a causa exemplar perfeita, a causa final do ente composto, né, de matéria e forma. Então, aí também entra o critério da causalidade, né, que nós estudaremos depois. Então, mas aí vem uma observação, digamos assim, didática de Tomás de Aquino, né? A essência das substâncias simples nos são mais ocultas, né? A essência das substâncias compostas nos são mais manifestas. Ora, a nossa aprendizagem deverá seguir aquele princípio anunciado lá no prólogo, de que precisamos começar do que é mais fácil para chegar ao mais difícil. O mais fácil é o composto, o mais difícil é o conhecimento do simples. Então, nós precisamos partir do conhecimento do composto para chegar ao conhecimento do simples. Partir do conhecimento do posterior, daquilo que é causado, para chegar ao conhecimento do anterior, daquilo que é causa, fundamento, né? Então, por isso ele começa falando do ente para falar da essência. E vai começar a falar da essência na substância composta para chegar a tematizar o conhecimento da essência nas substâncias simples, né? O aprendizado, né, ele se processa de uma maneira mais adequada quando nós começamos do que é mais simples para chegar ao que é melhor. Quando nós começamos daquilo que é mais fácil para chegar ao que é mais difícil. Começamos do que é composto para chegar ao que é simples, né? O simples é o mais difícil, né? Em si e por si, digamos, o simples ele é mais manifesto, né? Mas aquilo que é mais manifesto, na realidade, é o que nos é mais obscuro para nós, seres humanos, dizia Aristóteles, né? O que é primeiro em si, na ordem da realidade, é último para nós, na ordem do nosso conhecimento. Então, nosso conhecimento parte sempre do que é último, do que nos é mais manifesto, para chegar ao que é primeiro, que é mais manifesto em si, mas é mais obscuro para nós. Então, essa será a ordem, digamos, didática da exposição de o ente e essência. Dito isso, nós podemos passar para o capítulo 2. No capítulo 2, Tomás de Aquino vai investigar a essência nas substâncias compostas. Ele diz assim, no número 10 seguintes: portanto, nas substâncias compostas, nota-se a forma e a matéria, como no homem a alma e o corpo. Não se pode, porém, dizer que apenas um deles seja denominado essência. De fato, que a matéria sozinha não seja a essência da coisa é patente, pois a coisa tanto é cognoscível como é classificada numa espécie ou num gênero pela sua essência. Ora, nem a matéria é princípio de conhecimento, nem algo é fixado num gênero ou espécie graças a ela, mas graças àquilo que algo é em ato. Também a forma sozinha não pode ser denominada essência da substância composta, embora alguns se esforcem por afirmá-lo. Com efeito, pelo que foi dito, evidencia-se que a essência é aquilo que é significado pela definição da coisa. Ora, a definição das substâncias naturais contém não apenas a forma, mas também a matéria, pois de outro modo as definições naturais e matemáticas não difeririam. Também
Não se pode dizer que a matéria é posta na definição da substância natural como um acréscimo à sua essência, ou como um ente fora de sua essência, porque este tipo de definição é próprio aos acidentes que não têm uma essência perfeita, donde se é preciso que recebam na sua definição o sujeito que está fora do seu gênero. É claro, portanto, que a essência compreende a matéria e a forma. Não se pode, porém, dizer que a essência signifique a relação que há entre a matéria e a forma ou algo acrescentado a estas, pois isto seria necessariamente um acidente e estranho à coisa. Nem por ela a coisa seria conhecida. Tudo o que cabe à essência. De fato, pela forma que é ato da matéria, a matéria é tornada ente em ato, e este algo. Donde aquilo que sobrevém não dá à matéria o ser em ato simplesmente, mas o ser em ato tal, como também os acidentes fazem. Por exemplo, a brancura não faz branco em ato. Daí, quando tal forma é adquirida, não se fala de gerar-se simplesmente, mas sob um certo aspecto. Bem, a gente fica um pouco em dificuldade de entender um texto como esse porque ele pressupõe a compreensão do que seja forma e matéria, potência e ato, de como esses princípios ontológicos do ente, do ser, né, de forma e matéria, potência e ato, se deixam perceber, digamos assim, na realidade das coisas, na realidade das coisas naturais, sobretudo, né? Daquilo que nos é mais próximo. O que nos é mais próximo são as coisas da natureza e as coisas da arte, isto é, aquelas coisas que surgem por si mesmas na dinâmica da própria natureza e aquelas coisas que surgem a partir da nossa inventividade, da nossa criatividade, aquelas coisas que nós produzimos e usamos. Então, para que isto se torne um pouco mais claro para nós e a gente possa ler de uma maneira mais clara o ente essência, eu vou recorrer a um texto de Tomás de Aquino que se intitula dos princípios De Principiis Naturae, ou De Principiis Rerum, ou De Principii Rerum Naturalium, né? Ou seja, dos princípios da natureza, ou dos princípios das coisas, ou dos princípios das coisas naturais. Bem, esse texto, né, ele é provavelmente contemporâneo ou de uma data muito aproximada ao texto O Ente e Essência, que estamos estudando. Então, se situa ali nos começo da década de 1250. Né? É provável quando Tomás de Aquino comentava os livros das sentenças de Pedro Lombardo, os comentários às sentenças. Né? Então, nós vamos ler esse texto, e esse texto tem muito a ver com os livros 1 e 2 da Física de Aristóteles, né? O primeiro e segundo livro da Física de Aristóteles, e também com o quinto livro da Metafísica de Aristóteles, o livro Delta, em que Aristóteles apresenta uma espécie de glossário, de léxico, de discussão, de um dicionário, digamos assim, dos termos fundamentais da filosofia primeira, da metafísica. Então, termos como matéria e forma, ato e potência são discutidos ali por Aristóteles, no livro Delta da Metafísica.
Bem, então, eu vou seguir aqui o texto, os princípios da realidade natural, na tradução feita por Henrique Pinto Rema, um texto que foi publicado em Porto, cidade de Portugal. Então, o primeiro capítulo deste texto, ele se intitula, ele tem a ver com o conceito de ser em ato e em potência. Diz assim: há coisas que podem existir e não existem, e há coisas que já existem. Chama-se ser em potência ao que pode existir e não existe, e ser em ato ao que já existe. Por outro lado, há duas espécies de ser: o ser essencial ou substancial de uma coisa, por exemplo, ser um homem, e isto é o ser considerado em si mesmo. E o ser acidental é o caso de o homem ser branco, e isto é o ser considerado sob relação particular. Nestas duas espécies de ser, há alguma coisa em potência, pois alguma coisa existe em potência para que o homem exista: o esperma e o sangue menstrual. Há alguma coisa em potência para que seja branco, o homem. E tanto o que existe em potência para ser substancial, como o que existe em potência para ser acidental, pode chamar-se matéria, tal como o esperma do homem e o homem de pele branca. Mas diferem no seguinte: o que existe em potência para ser substancial chama-se matéria de que é feita. Mas o que existe em potência para ser acidental chama-se matéria em que se atualiza. Então, esse é o primeiro ponto do primeiro capítulo do nosso texto, os princípios da realidade natural. Então, ele começa definindo ser em potência e ser em ato. Ser em potência é o que pode existir e não existe. Potência aí vem de poder, mas poder aqui no sentido passivo, né? Digamos assim, quando o artista olha para um bloco de mármore, ele intui, percebe, vislumbra com o seu pensamento que aquele bloco de mármore pode ser trabalhado de tal maneira que nele está em potência uma escultura, digamos, uma pietà, né? A pietà pode existir, mas não existe naquele bloco de mármore, né? Mas o bloco de mármore poderá ser trabalhado como matéria para que receba a forma da pietà, né? Então, na produção do artista, né, a pietà que pode existir e que não existe, passará à pietà que existe, né? Então, esse poder existir e não existir, isso é a noção de ser em ato. Ou melhor, digamos, é a definição de ser em potência, né? Ser em potência quer dizer poder existir e não existir. E ser em ato significa existir. Então, ser no sentido da atualidade, no sentido da existência,
da atualidade. Digamos, alguém compra um terreno. Aquele terreno pode ser trabalhado de tal maneira que ali seja cultivado um campo, né? Ou ali pode se construir uma casa. Então, ali a casa que pode existir ali naquele terreno e não existe é uma casa em potência, né? O campo que pode ser cultivado ali e que, no entanto, ainda não existe, né, é em potência. Agora, uma vez que aquela pessoa que comprou aquele terreno, ele cultiva aquele campo, ele constrói a casa, então, na medida que o campo cultivado existe, né, na medida que a casa existe, então, nós temos em ato a casa, nós temos em ato o campo, né? Então, essa noção de potência e ato, né? Repetindo, ser em potência concerne ao que pode existir e não existe. Ser em ato diz respeito ao que já existe. Agora, esse binômio, potência e ato, pode ser aplicado a ambos os modos de ser. O modo de ser essencial ou substancial e o modo de ser acidental, né? Acidental seria o modo de ser qualitativo, né? Qualidade, quantitativo, quantidade, relativo, relação, etc. Tomás dá dois exemplos, né? Ser um homem é um modo de ser essencial ou substancial, né? É o ser considerado em si mesmo. Se eu digo que Sócrates é homem, né? Ser homem é para Sócrates essencial, né? Ou este ser é substancial, no sentido de que homem é o que Sócrates é por si mesmo, né? De maneira que Sócrates não pode ser Sócrates sem ser homem. Então, aí temos a noção de ser essencial ou substancial. Mas ser acidental, né, digamos, é aquele ser que não é necessário, né? É aquele ser casual, eventual, né? Então, é o caso de o homem ser branco. Quer dizer, um homem, um indivíduo humano, é humano enquanto homem, essencialmente, né? Mas ser branco, por exemplo, não é da essência ou da substância do ser homem, daquele indivíduo humano. É um acidente, é casual, não necessário nesse sentido. Quer dizer, não é necessário que um homem seja branco para que ele seja homem, né? É como não é necessário que um homem seja músico para ser homem. Como não é necessário que ele seja arquiteto para ser homem. Então, ser branco, ser músico, ser arquiteto, aqui temos o sentido do ser acidental, daquilo que não é necessário para que aquele ente seja o que ele por si mesmo necessariamente é. Agora, Tomás de Aquino entrelaça as duas coisas. O ser em potência e o ser em ato em relação ao ser substancial. E o ser em potência e o ser em ato em relação ao ser acidental.
né? Então ele diz, nessas duas espécies de ser, há alguma coisa em potência. Quer dizer, há o ser em potência referente ao ser substancial e o ser em potência referente ao ser acidental. Ele dá como exemplo, pois alguma coisa existe em potência para que o homem exista. E a resposta dele é o esperma e o sangue menstrual. Bom, essa é a concepção que os medievais tinham da geração do ser humano, dos seres vivos, né? Hoje nós diríamos de uma maneira diferente, mas não muda em si a estrutura do argumento, né? Nós diríamos, né, que o que existe em potência para que um homem exista, né, seriam os gametas masculino e feminino, né? Seria o espermatozoide e o óvulo, né? Então, aquilo que existe em potência para que um homem exista, né? Ele diz também, há alguma coisa em potência para que um homem seja, não simplesmente homem, mas que ele seja branco, né? Digamos assim, o caráter genético aí, né? A herança genética desse homem que vai ser gerado, que vai nascer, né? Bom, então nós temos o seguinte, nós temos o que existe em potência para ser substancial e o que existe em potência para ser acidental. Isso se chama matéria. Então, a matéria está para a potência, como a forma está para o ato. A matéria está para a existência, como a forma está para a essência. A matéria está para a realidade, como a forma está para a possibilidade. Mas isso vamos discutir depois, né? Então, peguemos assim, num momento importante que a matéria, ela tem, a noção de matéria tem a ver com a noção de potência. Então, a matéria é o que existe em potência tanto para o ser substancial quanto para o ser acidental, né? O exemplo de Tomás, né? O esperma do homem, o homem de pele branca, né? Em que diferem isto, né? O que existe em potência para ser substancial chama-se matéria de que é feito. Então, a matéria da substância é aquilo de que aquele ente substancial é feito, né? E a matéria do ser acidental é aquilo em que esse ser acidental se atualiza, o ser branco, né? Se atualiza. Bem, então hoje nós começamos a ver essa questão de matéria e forma, né? O capítulo 2, ele começa dizendo, portanto, nas substâncias compostas, nota-se a forma e a matéria, né? Como no homem a alma e o corpo, né? No homem, o corpo está para a matéria, como a alma está para a forma. A matéria é aquilo que é indeterminado,
e que recebe uma determinação, né? E a forma é aquilo que é determinante, né? O ente determinado, ele resulta, por assim dizer, do encontro do indeterminado, que é a matéria, com o que é determinante, que é a forma, né? Lembrando que a matéria tem a ver com o ser em potência, né? O ser em potência para o ser substancial é a matéria no sentido aquilo de que algo é feito. E o ser em potência para o ser acidental é aquilo em que se atualiza uma forma. Então, na próxima aula, nós retornaremos a este ponto de compreensão de matéria e forma, ato e potência, que são muito importantes para a gente entender o capítulo 2 de O Ente e a Essência. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência e até a próxima oportunidade.